quem voltou! E aí, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui pra responder algumas dúvidas de vocês a respeito da minha gravidez ectópica. Eu gravei um vídeo falando que eu passei pela gravidez ectópica no ano de 2018. Pra quem não sabe, a gravidez ectópica é aquela gravidez que se forma nas trompas, que se forma fora do útero. E a partir daquele vídeo tiveram algumas dúvidas a respeito e também resolvi deixar lá no grupo do Facebook de mulheres que já sofreram a gravidez ectópica, e lá a gente sempre troca figurinha, né, com outras mulheres que já passaram pelo mesmo, e algumas delas deixaram algumas perguntas aqui que eu vou responder nesse vídeo. E antes de começar a responder essas perguntas, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações pra sempre que sair vídeo novo por aqui, vocês serem notificados. Então vamos lá para as perguntas. Primeiro eu vou lá do grupo de mães que tiveram algumas perguntas, e a primeira pessoa que perguntou foi a Liz Souza, e ela perguntou o que eu fiz para engravidar, né? Quais foram os exames que eu fiz para engravidar. Bom, eu tive a gravidez ectópica em fevereiro de 2018. Depois que eu voltei pra casa, eu fiquei aquela quarentena, né? Aqueles 40 dias ali de repouso, porque além de eu estar operada, o emocional também ficou muito abalado. Então eu fiquei ali um mês e pouquinho resguardada para me recuperar completamente. Eu sentia muita dor, tanto física quanto emocional. Então foi um baque muito forte. Mas 3 meses depois da cirurgia, eu fui a uma ginecologista olhar para ver como tava, né, fazer alguns exames mesmo de rotina, para ver se tava tudo bem, e me passaram uma transvaginal para ver como estava o meu útero. Então eu marquei o exame da ultravaginal, fiz, e nesse exame eu pude ver que a minha trompa direita foi retirada, mas eu ainda tinha os 2 ovários, ou seja, eles retiraram a minha trompa, permaneceu ainda o meu ovário direito, e a trompa esquerda e o meu ovário esquerdo também continuaram aqui. Então, ali na ultrassom eu vi que eu ainda tinha os 2 ovários, né, que eu poderia ovular pelos 2 ovários. Porém, eu só poderia engravidar se eu ovulasse pelo lado esquerdo, onde tem a trompa, porque daí a trompa consegue levar o óvulo até o útero. Então eu fiz esse exame, né, respondendo a Liz. Eu fiz a transvaginal para saber como estava, né, ali mais ou menos o útero por fora, como era que estava a trompa, se eu ainda tinha os 2 ovários e tudo. E me aconselharam a fazer o outro exame, que é o histerosalpingonologia. É um nome confuso, gente, é histerosalpingologia, alguma coisa assim, eu vou deixar aqui na tela. É esse exame aqui que a gente tem que fazer. Então, me aconselharam a fazer esse exame pra ver por dentro da trompa, né? Pra ver se a trompa tava obstruída, se tava torta, se tinha condições de eu ter uma nova ectópica. Porque quem já teve uma ectópica tem mais chances de ter uma outra ectópica na outra trompa. Então, eu já tava com muito medo. Se eu perdesse essa outra trompa, eu só teria uma alternativa de engravidar através de uma in vitro, e é bem caro. Então, eu tava com muito medo, e como o exame é bem caro, eu tava esperando até o final do ano pra eu conseguir o dinheiro e fazer, porque aqui na minha cidade esse exame é bem caro. O Tim Lohan chegou. Então, os 2 exames que eu indico fazer é o transvaginal e esse que tá aparecendo aqui na tela, pra saber as condições da trompa, se tem como acontecer de novo. Porque daí com esse exame, ele vai saber se a trompa ela tá obstruída ou se ela tá torta, e aí tem como você saber. No caso, eu não cheguei a fazer esse exame, porque eu engravidei antes. Eu tava juntando dinheiro, tava esperando o final do ano pra eu poder pegar o dinheiro e fazer esse exame, porque ele custa bem caro. Só que quando foi em outubro, eu engravidei. Aí então, eu engravidei antes de fazer esse exame, né? Mas eu tava com muito medo de ser uma outra gravidez ectópica. Então, assim que eu recebi o exame positivo, né, que eu tava grávida, eu corri para fazer o transvaginal, para ver se realmente estava se formando, se a gravidez estava se formando ali no útero mesmo, ou se estava na trompa de novo. Vamos para a segunda pergunta, é da Nea Ribeiro. Em 26 de novembro de 2019, eu tive uma gravidez ectópica e após um ano fiz uma transvaginal, e a minha médica olhou e disse que o médico não tirou o ovário. Fiquei com uma dúvida, porque ela disse que para retirar a trompa, tinha que retirar o ovário do lado da trompa que foi retirada.
Tem como você me explicar, se você souber? Então, essa foi a pergunta da Nea Ribeiro. Então, no meu caso, eu ainda tenho os 2 ovários e a trompa esquerda. Na minha cirurgia, os médicos só retiraram a trompa, então permanece os 2 ovários. Depois que eu tive a cirurgia, eu fui pesquisar, fui estudar sobre tudo isso, porque antes eu não entendia nada, não sabia de nada. Mas, sim, é possível eles tirarem somente a trompa e deixar o ovário. Eu não sei o porquê que a sua médica não te explicou isso. Tem casos que estouram a trompa e acaba comprometendo também o ovário, se eu não me engano. Só que se o ovário tiver ficado assim intacto, eles retiram só a trompa e deixam o ovário ali intacto, assim como o meu. Então eu tenho os 2 ovários, eu ovulo pelos 2, só que eu só tenho possibilidade de engravidar do lado da minha trompa direita, né, do lado do ovário direito. E eu não sei se vocês entendem, mas pra gente engravidar, nós temos 2 ovários e 2 trompas. Quando a gente tá ovulando, a gente ovula em um desses 2 ovários. Por exemplo, esse mês eu vou ovular pelo lado direito, e aí no próximo mês pode ser que eu ovule de novo pelo lado direito, e aí no terceiro mês pode ser que eu ovule de novo pelo lado direito, e aí no quarto mês eu ovule pelo lado esquerdo. Então não é assim, tipo, um mês o direito, um mês o esquerdo, um mês o direito, um mês o esquerdo. É sempre assim, de tempos em tempos que vai mudando. Se você tá tentando engravidar, você tem que trabalhar ali todo mês pra poder engravidar. Por isso que se torna um pouquinho mais difícil. Porque se você ovular pelo lado que você não tem a trompa, imagina que aqui é o ovário, então não tem a trompa para levar o óvulo até o útero. Então, se não tem a trompa, o óvulo ele não vai ter o caminho ali para o útero. E aí já o óvulo que tem a trompa, ele consegue levar. Mas é super normal, assim, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz após a cirurgia, né? Eu vi que sim, tem muitos casos que eles arrancam só a trompa, eles retiram só a trompa e permanece com o ovário. Então, tal que eu sou um exemplo disso. E outra coisa bem curiosa é que depois que eu comecei a ovular normalmente, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente sobre isso, eu vou deixar ele aqui no card, que é como eu consigo sentir qual ovário eu tô ovulando no mês. Eu tenho essa sensibilidade com o meu corpo e eu consigo sentir. Então, que eu comecei a ovular novamente, eu sentia e eu sabia que eu tava ovulando pelo lado direito. Então, eu sabia que eu não iria engravidar porque eu tava sentindo as pontadinhas e tudo, as coisas que eu sinto e sintomas que eu sinto quando eu estou ovulando. E eu sabia que era pelo lado direito, né, que eu não tinha a trompa. E no mês que eu engravidei do Lorenzo, foi exatamente o mês que eu senti que eu tava ovulando pelo lado esquerdo, o lado que eu tinha a trompa. Então eu tinha certeza que eu ia engravidar. Porque assim, como eu falei ali no início pra vocês, como eu não tenho a trompa do lado direito, eu conseguia sentir, né? Eu consigo sentir quando eu tô ovulando. E eu sentia as pontadinhas no ovário direito. Eu pensava assim comigo, né? Ó, esse mês eu tô ovulando pelo lado direito, então não tem como eu engravidar esse mês. E aí eu senti que eu tava ovulando pelo lado direito, assim, por uns 3, 4 meses. No mês de outubro, assim, por isso que eu digo que as coisas têm que acontecer quando é pra acontecer. Eu ovulei pelo lado esquerdo, né? Eu senti a ovulação e eu sabia que era pelo lado esquerdo, e foi quando a gente tentou. E aí eu realmente engravidei. Assim, então é aquela coisa, né? Você tem que ter, assim, paciência, um pouquinho mais de paciência, porque é possível sim você engravidar tendo uma trompa só que acontece essa variação. Então vamos para mais uma pergunta. Você sente dor do lado da trompa que foi retirada? Bom, nos primeiros meses eu ainda sentia umas pontadinhas, mas depois de um tempo passou. Eu não sinto mais nada hoje em dia do lado que foi retirada a minha trompa, então eu não sinto, hoje em dia eu não sinto, mas é super normal ali depois da cirurgia, passar assim, acho que até um ano assim, você sentindo umas pontadinhas ali na cirurgia. Outra coisa que perguntam muito, e é uma dúvida muito, assim, que eu até respondi já, é se é possível engravidar depois de uma ectópica. Sim, gente, é possível engravidar e eu tô aqui pra dizer que sim, é possível você engravidar só com uma trompa. Eu estou aqui como prova disso. E assim, foi com 8 meses. E teve uma amiga minha que também teve uma ectópica, que a gente teve essa experiência juntas, assim, e 3 meses depois ela engravidou.
Ou seja, ela ainda engravidou naquele período que não pode engravidar, porque você tem que dar um período ali pra se recuperar, né? Porque foi uma cirurgia. Mas mesmo assim, ela escapuliu, né? Que ela diz. Ela conseguiu engravidar em 3 meses. Mas antes de você tentar novamente, eu aconselho você a procurar uma ginecologista, a procurar um médico pra saber exatamente como é que tá, se tá tudo certo pra você engravidar e fazer aquele exame lá que eu falei lá no início do vídeo. Aqui a Osana Moreira, ela comentou em um dos meus vídeos e falou assim: tive uma gravidez ectópica, vai fazer 3 meses, dia 3. Fiz cesárea de emergência, quero muito ter mais um bebê saudável. É super possível, não fica assim com essa angústia, porque é super possível. Você que dá um desespero, um medo de não poder engravidar mais. E esse era o meu maior medo, mas hoje meu filho tá aqui, saudável. Foi uma gravidez super tranquila, não tive nenhum tipo de complicação. Então, fiquem calmos. A Amanda Pereira, ela também perguntou aqui no vídeo com quanto tempo você fez ultrassom quando você descobriu sua segunda gravidez. Na gravidez do Lorenzo, eu fiquei com muito medo de ser outra ectópica. Então, assim que eu descobri que eu tava grávida, atrasou um dia, era pra eu menstruar no dia 10. No dia 11, eu corri pra comprar um teste de farmácia. O teste de gravidez primeiro deu positivo de farmácia. No outro dia de manhã, o Lohan me levou no laboratório. Eu fiz o de sangue, recebi o teste positivo. E no outro dia, no terceiro dia já, eu fui numa clínica particular, paguei pra fazer a ultrassom transvaginal. Cheguei lá, o médico perguntou por que eu queria fazer, né? Por que eu tava indo fazer, sendo que nenhum médico me encaminhou. E eu falei que eu tinha tido uma gravidez ectópica, que eu tava preocupada porque eu tinha perdido uma trompa e não queria perder outra, então eu queria saber logo se tava tudo certo com a minha gravidez, estava sendo na trompa, então pra me acalmar eu fui logo. Então eu não fui em nenhum outro médico, fui logo fazer a transvaginal. E aí ele me recebeu, ele fez lá, viu que tava tudo certo, não dava pra ver o feto, não tinha batimento cardíaco nem nada, mas ele viu que o saco gestacional tava no útero, então aquilo já me acalmou. Então eu não deixei passar muito tempo não, assim que eu descobri, mesma semana que eu descobri, eu fui fazer a transvaginal. E expliquei tudo direitinho pra eles entenderam e fizeram. Não precisou ter encaminhamento do médico não, eu fui numa particular. Até porque na gravidez ectópica eu fui só no público. Eu fiz todos os meus ultrassons em públicos e eu ia toda semana e eles não viam nada, mesmo meu exame dando positivo, não viam nada e só diziam na minha cara que eu não tava grávida, ou seja, eu perdi uma trompa, eu quase morri por conta de negligência dos médicos. Olá, tive uma gravidez ectópica há 2 meses, os médicos falaram para você o que foi? O que você disse? Ter cuidado com aquele história. O Lourenço tava quase sendo sufocado ali. Em qual? Não é essa outra aí. De qual, amor? Qual? O azul, foi? Não, o outro. Fica lá no teu quarto. Vixe. Tu tirou? Tava no rosto dele. Enrolado no pescoço. Tava na cara. Vixe, Maria. Esse leite que ele botou na geladeira. Guarda aí, amor. Guarda, pode guardar. Outra pergunta aqui foi da Aline Alvina Silva. Os médicos falaram pra você também que você poderia ter outra gravidez ectópica? Me falaram isso, fiquei sem chão, além da dor de perder, porque era a minha primeira gravidez, ainda me jogaram esse balde de água fria. Tenho vontade de engravidez de novo, mas muito medo de talvez acontecer de novo. O médico que me atendeu, assim que eu perguntei, ele disse que era possível eu engravidar. Eu acho muito irresponsável quando o médico já vem logo com essas respostas, assim, totalmente insensíveis. Porque eles sabem que é possível, sim, a pessoa engravidar com uma trompa só. E é um pouquinho mais difícil, porque você tem que estar atenta ali aos meses que você tá ovulando no ovário certo, mas você consegue engravidar sim, de forma saudável. A única coisa que ele me aconselhou é fazer os exames pra você ver como é que tá a sua trompa. E se ela tiver obstruída, alguma coisa, fazer algum tipo de tratamento. Mas é super possível você ter uma gravidez saudável depois da gravidez ectópica. Agora, se você perdeu as 2 trompas, se você teve 2 ectópicas e você perdeu as 2 trompas, aí eu ainda não conheço nenhum método natural que faça com que a pessoa engravide. Só mesmo através do in vitro, né? Aquela inseminação artificial. Então é isso, gente. Foram essas as perguntas. É o que você falou? Mais alegria. É porque eu tô cansada, né? Não, mas Tá é fazer 19 alegria, minutos. Se tu tá... E essas foram as perguntas que eu recebi lá no grupo do Facebook. E também no último vídeo, eu vou deixar aqui o outro
vídeo aqui pra vocês, se vocês quiserem assistir como foi o relato, como foi que aconteceu, né, todo o meu relato da minha gravidez ectópica. Vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá assistir. E também queria que vocês comentassem aqui se ficou mais alguma dúvida em relação à gravidez ectópica, alguma dúvida que eu não respondi aqui. Pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. E é isso, então, beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!